Quem está com calor? Ah, bom, pensei que era só eu. Pensei que era eu. Você sabe que gordo, ele sente mais calor. Então, deve ser por isso. Mas eu vi que tem um pessoal aí que é gordo, quer dizer, que está com calor também. Então, tá tudo certo. Vamos lá, depois dessa piada infeliz. Se o pessoal puder abrir aí em João 12, por gentileza. João 12, versículo 12. João 12, versículo 12. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus, nós estamos aqui para receber da tua palavra, para receber da tua ministração. Nós chegamos aqui muitas vezes desanimados, chegamos aqui muitas vezes querendo somente representar um papel, cumprir um ofício, fazer algo que muitas vezes para aplacar a culpa da nossa consciência. Mas o Senhor testifica na sua palavra, onde 2 ou 3 se reunirem no nome de Jesus. Onde 2 ou 3 se reunirem no nome de Jesus, adorando o nome de Jesus, glorificando o nome de Jesus, ali o Senhor Jesus está. Então nós estamos aqui hoje, Pai, desde o começo desse culto, glorificando o Teu nome, querendo que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, querendo um toque das Suas mãos em nossas vidas, querendo conhecê-lo mais. Então, em nome de Jesus, Pai, eu me humilho diante dessa igreja, diante desses homens, diante do Senhor, Pai, sabendo que nada sou, que sou carne, que sou pó, mas sabendo também que o Senhor é poderoso, Pai, para ressuscitar, que o Senhor é poderoso para liberar a Tua palavra através de homens imperfeitos. Então usa-me, Pai, como vaso de honra para manifestar a glória de Jesus, para manifestar as mãos de Jesus, para manifestar aquilo que o Senhor tem para derramar em cada pessoa aqui, Pai. Eu rogo, Pai, não somente uma palavra, somente ideias, somente um texto lido, mas eu rogo para que o próprio Espírito Santo possa tocar a cada um que aqui está. E o Espírito Santo diz a cada um que aqui está: abra o teu coração para ser ministrado por mim. Abra o teu coração para ser ministrado por mim. Eu não te trouxe aqui à toa. Eu te trouxe aqui com um propósito muito maior. Eu constituí você como sacerdote. Eu constituí você como homem de Deus, como mulher consagrada. Eu velo pela tua casa, eu velo pela tua família. Então abra o teu coração à minha palavra. Aleluia, Senhor, aleluia. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Aplauda o Senhor Jesus que aqui está. João 12, versículo 12 até o versículo 19. Diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvidos que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Repita comigo, igreja: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. Versículo 14: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Em outras traduções: veja, nada podemos fazer.
Eis aí vai o mundo após ele. Até aí. Amados, o contexto dessa passagem é o seguinte: havia uma multidão de judeus, uma numerosa multidão, que estavam indo para Jerusalém comemorar a Páscoa. Eram judeus de várias regiões, eram judeus muitas vezes de várias etnias judaicas, com histórias diferentes, mas com um único objetivo: comemorar a Páscoa, sacrificar o cordeiro em memória à libertação que eles tiveram no Egito. Resumindo, eram pessoas que iriam fazer um ritual, queriam fazer uma celebração para lembrar do amor de Deus, para lembrar de como Deus os livrou da mão dos seus opressores, para lembrar que eles foram libertos, que eles foram livres. Eles lembravam de um Deus que se relacionava com eles, de quando Deus era presente, de um Deus que guerreava as suas guerras, de um tempo que Deus os guiava com uma nuvem de fogo à noite, com uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia, de um Deus que estava no meio deles, que habitava entre eles. Eles parece que estavam com saudades desse relacionamento. E quantas pessoas aqui hoje, com saudades dessa comunhão, pessoas que se reuniram, que vieram de várias partes dessa cidade, que vieram de várias partes, muitas vezes do Brasil, assistindo esse culto pela internet, com saudades da comunhão com Deus. Pessoas que querem fazer o que é certo. Você tem muitas vezes o desejo no teu coração de ser uma pessoa melhor. Você quer se alinhar, você quer mudar de vida. Você quer encontrar um rumo muitas vezes. Você quer deixar para trás práticas que te destroem e destroem os próximos, que destroem a sua família. Muitas vezes você veio a essa igreja, muitas vezes você está assistindo esse culto, querendo mudar de vida, querendo se livrar das bebidas, querendo se livrar muitas vezes do sexo impuro, querendo se livrar da mentira, querendo se livrar do orgulho, querendo se livrar da murmuração, por N motivos. Você quer se tornar uma pessoa melhor. Assim como esses judeus buscavam ir a Jerusalém, você busca um lugar. Você busca um lugar. Aí você encontra igrejas, aí você acabam te contando que numa capela, que em algum lugar teoricamente santo, e muitas vezes em um terreiro, muitas vezes em alguma cerimônia, muitas vezes numa própria igreja evangélica, numa igreja católica, enfim, num templo santo, num templo carismático, você começa a seguir cerimônias, seguir cartilhas. Você busca uma religião, você busca se religar a Deus. Você chegou a um ponto que você sabe que você não consegue. Você entregou as fichas, você fala: até aqui deu. Eu quero ser uma pessoa melhor. Muitas vezes a idade fala isso para você. Pô, cheguei aos 30, cheguei aos 40, está na hora de virar a chave, está na hora de virar homem. Pô, eu cheguei aos 40 anos, está na hora de eu ser uma mulher mais centrada. Chega de brincadeira, chega de ficar perdendo a minha vida, chega de jogar fora o tempo que eu tenho aqui nessa terra. E você busca uma religião, você busca o religare, o religar a Deus. E interessante é que Deus também, Ele procura o homem, Ele procura se religar ao homem, Ele procura se relacionar ao homem. Na verdade, nós buscamos a Ele, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Deus sempre quis estar no meio do seu povo, Ele sempre quis habitar no meio do seu povo, aconselhando, direcionando, protegendo, abençoando, cuidando, como um pai cuida da sua família, como um pai cuida dos seus filhos, como uma mãe que abraça a sua cria, que abraça os seus filhinhos. Ele quer estar no meio de nós, Ele quer estar aqui, Ele quer estar perto. Então eu já entendi. Eu amo a Deus e Ele me ama. Eu amo a Deus e Ele me ama. O que me impede? O que impede desse amor acontecer? O que impede desse encontro acontecer? Parece aqueles filmes de romance, onde o mocinho do filme, ele se apaixona pela mocinha do filme, mas por um orgulho, ou um preconceito, ou alguma situação, eles não acabam juntos.
Parece que existe alguma coisa que faz um andar numa direção oposta do outro. E o que é essa coisa? O que nos afasta desse amor perfeito? O que nos afasta desse abraço? O que nos afasta desse amor que preenche o nosso vazio? Isaías, ele responde para nós, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, as nossas iniquidades, as minhas iniquidades, as suas iniquidades, as iniquidades, a depravação, a perversidade, o coração impuro, o pecado faz essa separação. Igreja, Deus é um Deus santo. Deus é um Deus de santidade, nele não habita impureza. Lá em Isaías 6:1, fala que existem serafins, existem querubins, gritando 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins, eles não estão dizendo, forte, forte, forte é Deus, ou sábio, sábio, sábio é Deus. Não, eles estão dizendo, santo é Deus, santo é esse Deus, santo é esse Deus, santo é esse Deus. Contudo, em nós, na carne, no homem, a nossa natureza habita o pecado. Em Gálatas 5, 19, 21, o apóstolo Paulo nos diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ou seja, as obras da carne, a nossa natureza é pecado. Davi declara em Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, eu nasci na transgressão, eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Qual a conclusão que nós chegamos até agora? Que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus maravilhoso, e que eu sou miserável, e que eu como homem sou impuro, sou pecador. E é interessante que nós temos que ter sempre fresco em nossa mente, em nossa memória, a consequência do pecado. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então o nosso coração, a nossa natureza, ela é inclinada ao pecado. E se eu deixar me levar pela minha natureza, pelo meu coração, pelas minhas vontades, o fim disso tudo será morte. O fim disso tudo será destruição. E aqui eu não estou falando somente da morte física, pois aqui todo mundo vai morrer. Isso é fato, igual o irmão falou aqui. Às vezes eu estou com a senha na mão, se eu levantar Deus me leva. É fato. Todo mundo aqui irá morrer. Não é dessa morte que eu estou falando, mas sim da morte espiritual. Existem 3 tipos de morte. A morte física, quando o nosso corpo volta ao pó, quando o nosso corpo apodrece. A morte espiritual, quando o meu corpo está vivo, mas meu espírito, minha alma está morta, quando eu estou em pecado. E existe a morte eterna, quando as duas coisas acontecem junto, quando eu morro fisicamente e quando eu morro em meus pecados. A morte eterna, a nossa alma, ela é eterna. Ou ela vai para cima ou ela vai para baixo. O homem está morto. E não somente o homem que está lá fora, o pecador, aquele que despreza a Deus, aquele que não tem uma aliança, aquele que não está nem aí para a religião, para coisas espirituais. Tanto o homem que despreza a Deus, quanto o homem que acredita, muitas vezes, num Deus superior, que acredita numa religião. Ambos estão mortos, tanto o ateu quanto o religioso. Paulo diz lá em Romanos 3, 9 e 10, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não existe um que se salve aqui.
Não existe ninguém perfeito, por mais boas obras que você possa fazer, por mais que você tente andar na linha, por mais que você aos seus próprios olhos seja justo, por mais que você dê cestas básicas, por mais que você se envolva em projetos sociais, por mais que você muitas vezes frequente cultos, por mais que você tente andar uma linha reta, você está perdido. A morte eterna vem tragar o homem. E o apóstolo Paulo declara em tom de desespero, em Romanos 7:24, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? E aqui Paulo ele deixa uma pista, ele fala claramente, quem me livrará? Ele deixa claro que não é o que, mas quem. Ou seja, não é um sistema, não é uma doutrina, não é uma filosofia, não é uma religião, é alguém. Ele clama por um libertador, ele clama por um guerreiro, ele clama por um rei que lhe governe e por um rei que o salve. E por que um rei? Vamos entender um pouco, por que um rei? Na antiguidade, os reis, eles não somente governavam, mas eles eram guerreiros, eles eram soldados. Os reis, eles eram reconhecidos pelas batalhas que eles venciam. O próprio rei Davi, antes dele ser rei, ele era um guerreiro. Ele livrou várias vezes o povo de Israel contra os filisteus. O próprio rei Saul, o primeiro rei de Israel, antes de ele ser um rei, ele era um guerreiro. Então, tanto o apóstolo Paulo, o grande pregador, aquele homem tremendamente usado, que escreveu quase que a metade do Novo Testamento, ele estava perdido, e ele precisava de um rei, ele precisava de um salvador, um rei que vencesse a força do pecado, um rei que vencesse Satanás, um rei que vencesse o inferno, um rei que vencesse a própria morte. Em um certo momento, povo de Israel, próximo da Páscoa, muitas pessoas aglomeradas, indo até Jerusalém, buscando talvez uma religação a Deus. Eis que vem um homem, em um jumentinho. Ele não tem manto, ele não tem vestes reais, ele não tem uma comitiva, ele não tem batalhões o servindo. Ele não tem polpa, ele não tem ouro, ele não tem prata, ele não tem joias, nem sequer uma coroa. Ele vem em aparência humilde, mas ele vem, e o povo começa a gritar, o povo começa a se agitar, e o povo pega as suas vestes, e coloca as suas vestes no chão como se fosse um tapete vermelho, em honra àquele homem humilde, muitas vezes calejado pelo sol, muitas vezes com sandálias sujas. Daqui a pouco começa a surgir uns ramos de palmeiras, começa a surgir algumas palmas. Eles começam a dar uma salva de palmas, a mexer esses ramos, a mexer essas palmas. E daqui a pouco alguém dá um grito, Hosana! Alguém dá um grito, salve! E alguém puxa outro grito, bendito é o que vem! Bendito é o que vem! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Ele é este rei, ele é rei de Israel. E esse coro começa a tomar forma, e esse coro começa a tomar volume, e o povo inteiro começa a clamar, Hosana, bendito é o que vem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele é o rei de Israel, ele é o rei de Israel, ele é o rei. Aplauda ao Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas, como se você estivesse naquele lugar, desesperado, querendo um salvador, querendo um rei. Oh, aleluia! Oh, santo é o Senhor. E por que eles falaram isso de Jesus? Vamos entender. Por que eles escolheram Jesus como um rei, apesar de ele não ter praticamente vencido nenhuma batalha física? O que significa essa declaração? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa mesma declaração está lá em Salmo 118, versículo 26 a 29. Vou ler.
Bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, rendei-te graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse texto ele fala da misericórdia de Deus, que ela dura para sempre. Fala de um Deus que não se contentou em se manter distante, em estar lá na sua glória com os querubins o adorando. Não, Ele não se contentou. Fala de um Deus que Ele vê a nossa fragilidade, um Deus que vê a nossa fraqueza, um Deus que quer estar no meio do seu povo. Praticamente é Deus falando para você hoje: eu tenho tanto amor, eu tenho tanta saudade de vocês, que eu vim habitar no meio de vocês, que eu vim estar no meio de vocês. Jesus é Deus em carne, e Jesus veio em nome de Deus. Jesus é a manifestação do amor de Deus para nós, para os pecadores. Jesus é Deus conosco, Jesus é Emanuel. E Ele vem num jumentinho, Ele vem humilde, Ele vem de uma forma acessível, de um Deus perto, um Deus acessível a todo que crê, um rei que anda no meio do povo, que não tem protocolos, que não tem pessoas para marcar coisas com Ele. Não, um rei que está próximo, um rei que diz que onde 2 ou 3 estarem, eu ali estarei, seja no teu quarto, seja aqui na igreja, seja em qualquer lugar. Se você me invocar, ali eu estarei. Não há protocolos. Todos podiam chegar perto de Jesus, desde o mendigo até a mais alta autoridade publicana. Ele é rei, mas Ele é humilde, Ele é manso e humilde de coração. Oh, aleluia. Em Zacarias 9:9 está escrito: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Ou seja, eu sou acessível, eu estou querendo conversar contigo, eu estou querendo enxugar suas lágrimas. Você não precisa fazer nada. Eu sou governador, eu sou rei, eu sou soberano, mas eu sou próximo. Oh, aleluia. Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus agora, Ele está aqui. Ele é rei de Israel. Qual o motivo do povo colocar Jesus como rei? O que Ele fez? Qual batalha Ele venceu? Qual é o currículo de guerreiro de Jesus? Lá em João 12, 17-18, tem a explicação. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Ou seja, Jesus com este sinal, ressuscitando Lázaro dentre os mortos, mostra que ele venceu não uma batalha simples, não uma batalha de um exército humano contra o outro, mas ele venceu a própria morte. Ele tem o poder sobre a morte. Aplauda o Senhor teu Deus, aplauda Jesus. Ele não venceu exércitos terrenos, Ele não venceu outros reis, Ele não venceu nenhum inimigo de carne e osso, Ele não matou César e todo o pretório romano, Ele não matou um homem sequer, Ele não derramou uma gota de sangue de outra pessoa. O que nós entendemos? Que Jesus, Ele não lutava contra inimigos de carne e sangue, Ele não lutava uma batalha de carne e sangue, mas Ele lutava contra o pecado, Ele lutava contra Satanás, Ele lutava contra o inferno, Ele lutava contra a morte. Mas Jesus, por que você vai entrar nessa batalha? Jesus era justo, Ele não tinha pecado, Ele não precisava lutar contra a morte, contra Satanás, contra o pecado, Ele era inocente. Nós que deveríamos lutar essa batalha, nós que deveríamos entrar na linha de frente, ser a infantaria, e enfrentar a morte, e enfrentar o inferno, e enfrentar Satanás e o próprio pecado. Oh, aleluia.
mas como um verdadeiro rei dos tempos antigos, como um verdadeiro rei que governa, como um verdadeiro rei, Jesus, ele vai ao campo de batalha e peleja pelo seu povo, ele peleja por nós. Ele, assim como Davi, assim como Davi, ele pegou as suas pedrinhas e ele falou: eu vou lutar pelo povo de Israel, eu vou enfrentar esse gigante, eu estarei lá, eu não tenho parte nenhuma com essa briga, eu sou inocente, eu sou um pastorzinho, eu estou lá muito bem, cuidando das minhas ovelhinhas, dos meus boizinhos, eu não preciso estar nessa batalha. Mas Davi, ele vai. O que precisa ser feito? Eu estou aqui, vou lutar pelo povo. E Jesus faz o mesmo. Eu não preciso, mas eu vou. Eu vou lutar por este povo. Eu vou lutar pelo povo. E muitas vezes a gente pode entender que vozes podiam chegar ao ouvido de Jesus dizendo: mas Jesus, este povo vai te trair. Jesus, este povo ali na frente vai escolher Barrabás e vai te entregar para ser morto. O mesmo povo que aqui estava adorando a Jesus, linhas para frente, vai estar gritando Barrabás, e enquanto a Jesus crucifica. Este povo vai te trair, Jesus. Este povo vai te decepcionar. Ele vai te abandonar. Ele vai continuar pecando. Ele vai continuar fazendo o que é errado. Ele vai continuar te desprezando. Por que isso, Jesus? Não vale a pena. Jesus, não vale a pena. Este povo é vil, este povo é miserável. A humanidade não presta, eles vão te abandonar, eles vão te ridicularizar, eles vão te zombar da sua cara, eles vão te deixar sozinho. Mas Jesus responde: eu sei disso, mas porque eu os amo, eu vou lutar essa batalha por eles. Eles não merecem, mas eu os amo. Eu não vim agora para julgá-los, eu não vim para colocar sentença sobre a cabeça deles agora, eu vim aqui para salvá-los. Então se alegre, pois Jesus Cristo, Ele lutou em seu lugar, e nesse momento, Ele não vem para te julgar, mas Ele vem para te salvar. Jesus fala com essa atitude: o meu amor vai encobrir a multidão de pecados. O meu amor por eles, o meu amor por cada um que está aqui hoje, o meu amor, a minha batalha, o meu sacrifício vai encobrir as multidões de pecados. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, que o próprio Filho se entregou. E Jesus foi para esse campo de batalha, foi para este monte chamado Caveira, chamado Gólgota. Ele subiu este monte, ele estava lá, e lá no Calvário, parece que surge uma conversa. Quando Jesus chega, a morte, Satanás, o inferno, perguntam: o que você está fazendo aqui, Jesus? Desce dessa cruz, salve a ti mesmo. Não era para você estar aqui, Jesus, mas era para o Paulo estar aqui, mas era para a Ana estar aqui, mas era para o Sérgio estar aqui, era para o Kleber estar aqui. Eles sim são pecadores, eles me devem. Os seus pecados estão cheios, estão clamando, estão vermelhos. Eles me devem os seus pecados. Eles me devem o seu sangue. Eles devem ser tragados pela morte, Jesus. E Jesus, humilde, Ele parece que responde: eu vim do lugar deles, e eu trouxe em mim os seus pecados. Eu trouxe em mim os seus pecados. É necessário sangue para a remissão de pecados? O meu está aqui. Morte e inferno, é necessário que eu morra para que eles tenham vida? Aqui está a minha vida. Eu a dou em resgate de muitos. Eu a dou em resgate de muitos.
aleluia. Ele se entregou, Ele lutou por nós, Ele lutou por mim e por você, para que você seja limpo, para que você seja aceito diante de Deus. Quando Jesus exclama, está consumado. Quando Jesus exclama, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Ele nas entrelinhas diz, a conta está paga. A conta está paga. A conta está paga. Eu venci. Eu batalhei contra o pecado, eu batalhei contra a morte, eu batalhei contra Satanás, eu batalhei contra o inferno, e eu venci. E porque eu venci, Ele diz, vocês também vencerão, vocês também vencerão, cada um aqui também vencerá, cada um aqui também vencerá, eu vencerei, e você também vencerá. Aplauda Jesus que Ele é santo. Jesus venceu o pecado. Isaías 53, 4, 5 mostra como Ele venceu. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Oh, você pode viver uma vida sem medo do pecado. Você pode viver uma vida limpa. Você vai errar, você vai pecar, você vai muitas vezes escolher o mal, mas Jesus, Ele venceu o pecado. Jesus venceu o pecado. Então Ele te dá força para você vencer o pecado. Se você tem a marca do sangue de Jesus, você é justificado. Aleluia. Jesus também aqui venceu o diabo, venceu Satanás. Em João 12:19, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Veja, nada a gente pode fazer. O inferno, com toda a sua estratégia, com toda a sua força, com todo o seu poder, ele não pôde parar Jesus. Os fariseus praticamente era o inferno falando, nada a gente pode fazer, a gente não pode fazer nada, o mundo vai atrás dele. Toda a humanidade um dia vai reconhecer que Jesus é rei, que Satanás é uma marionete nas mãos de Deus, que ele pisa a cabeça de Satanás, que Satanás não tem poder para parar Jesus. Lá no Monte Calvário, Satanás foi condenado. Lá no Monte Calvário, Satanás foi condenado. E se você hoje tem comunhão com Deus, você não precisa temer as trevas, você não precisa temer feitiços, você não precisa temer sangue derramado, você não precisa temer nada. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, eu fiz do Senhor o Deus Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Em Apocalipse está escrito, Apocalipse 20:10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele já está julgado, ele já está condenado. Não tema nada. Jesus é por ti. Nesta batalha Ele também venceu o poder devastador da morte e do inferno. Isaías 25, 7 e 9. Destruirá neste monte, lá no Calvário, Ele destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações, ou seja, o pecado, ou seja, a morte, ou seja, o inferno. Ele tragará a morte para sempre. E assim Ele enxugará, o Senhor Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Oséias 13:14. Eu os redimirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte.
Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Oh, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu na cruz, quando ele se entregou, quando ele deu a sua vida como resgate, ele venceu a morte eterna. Apocalipse 1:18, e aquele que vive, ou seja, Jesus, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e o inferno. Ou seja, você não precisa temer o porvir, você não precisa temer o que acontecerá com você, depois que esse corpo for, depois que você partir aqui nessa terra, pois se você tem uma aliança com Jesus, se você serve ao Rei dos Reis, você pode se alegrar, você pode sorrir, você pode levantar os braços e adorá-lo, porque a morte não vai me tragar, o inferno não vai mais me tocar, eu estarei com Deus, eu verei o meu amado, eu verei a Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele me deu vida. Oh, aleluia, oh, aleluia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Jesus Cristo, Ele morreu por mim. Jesus Cristo, Ele morreu por você. Jesus Cristo, Ele nos deu o maior presente, que é a vida eterna. Ele nos deu o maior presente, que é a vida eterna. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele quebrou aquela separação entre nós e Deus. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso você não tem o que temer. Por isso você não tem motivos para se entristecer. E o que consiste a vida eterna? O que significa essa vida eterna? Ok, eu recebo a vida eterna, eu vou para o céu, isso é uma alegria, mas nessa terra, será que nessa terra é uma vida de sofrência? Será que nessa terra é uma vida só de lamúrias? É isso? Eu sofro aqui para ser feliz no céu? O que consiste a vida eterna, Jesus? Ele responde, João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, você pode viver, você pode experimentar a vida eterna, a vida dunamis, a vida abundante, hoje aqui, nesta tarde, pois a vida eterna consiste em conhecer a Deus, e acreditar e conhecer a Jesus. Não há motivo para choro, não há motivo para culpa, não há motivo para desespero. Somente louve o Senhor, o reconheça como o Rei da sua vida, o reconheça como governante e como Salvador da sua vida. Oh, a vida cristã é muito mais do que regras. O povo de Jerusalém estava cansado de regras. Eles estavam cansados somente de fazer ritos, de comemorar festas, de praticar de cerimônias sem vida. Oh, e muitas pessoas aqui hoje tristes, com o fardo do serviço, com o fardo de viver de aparência, com o fardo de querer estar certo, de querer ter uma vida reta, mas debilitado pela força do pecado, mais debilitado pela força das preocupações desse tempo, mais preocupado com as contas para pagar, mais triste com o que há de ser. Oh, ele fala, o Rei dos Reis, aquele que venceu, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, ele diz: vinde a mim, povo,
Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo do pecado sai dos teus ombros nessa tarde, em nome de Jesus. Mas para isso é necessário o reconhecimento que Ele é o Rei. Talvez uma reafirmação dessa aliança. Talvez um estabelecimento de um novo compromisso. Talvez confissão de pecados. Oh, aleluia. Pois aquele que habitar no pecado, Jesus neste tempo veio para salvar, mas haverá um tempo que Ele voltará para julgar. Em Apocalipse 20:15 está escrito: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se você não tem essa vida eterna dentro de você, se você não tem o Rei Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o teu destino não é paz, o teu destino é tormento, é o inferno, é o inferno. E de Deus não se zomba, como eu já disse, aquilo que você plantar nessa terra você irá colher. Por isso eu faço um apelo para você hoje. Talvez abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ou talvez as verdades são duras. São duras, pois nós muitas vezes tentamos andar pelos nossos ritos, pelo nosso modo de agir, modo de pensar, colocando para escanteio Jesus. E nós tentamos viver uma vida reta, nós queremos viver o amor de Deus, mas não conseguimos, pois o pecado que habita em nós grita. A condenação do pecado, a morte grita. Mas Ele batalhou, Ele veio em nome de Deus te salvar. Ele já pagou, Ele já pagou. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Essa ansiedade, esse medo do futuro, esse medo do porvir, só vai acabar se você constituí-lo Rei da sua vida. Então, se hoje você quer entregar a tua vida para o Rei Jesus e fazê-lo como Senhor, como governador e como seu único Salvador, como o único que ganhou da morte, que venceu o pecado, que venceu o Satanás, como o único capaz de tirar a tristeza do meu peito, o único capaz de me salvar, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço o Senhor, como o Rei da minha vida, como meu governador, como meu Senhor, e como meu Salvador. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu me coloco diante do Senhor, confessando os meus pecados, pedindo perdão pela minha distância, perdão pela minha irreverência, perdão pelos meus pecados. Vem Jesus, vem Espírito Santo, com seu bálsamo sobre a minha vida. Hoje eu te faço, hoje eu te estabeleço, Rei da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje a vida eterna habite em meu peito, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, em nome de Jesus, há pessoas que se renderam a Ti hoje, que clamaram como aquele povo: Rei dos reis, Senhor dos senhores, bendito é o que vem em nome do Senhor. Há pessoas aqui que fizeram essa oração. Recebe-as, Pai, recebe-as do Teu seio, recebe-as, Pai, no Teu reino, pois Ele a partir de agora são sacerdotes, eles são reino sacerdotal, eles são príncipes e princesas desse reino. Eles não são somente criação, mas agora eles são filhos. E agora nada poderá separar eles do Teu amor, nem a morte, nem a vida,
vida, nem os poderes, nem os principados, nem as potestades, nem os dominadores, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nada poderá o separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor Deus, que Ele vive. Se você fez essa oração e está aqui hoje nesse tempo, vai ter um povo querendo te abençoar, a igreja. Nós queremos te amar, nós não queremos ver você sozinho, nós não queremos ver você andando como uma ovelhinha perdida. Nós queremos te abraçar, e nós queremos juntos batalhar por esse reino, pois Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Se você está assistindo hoje nas nossas mídias sociais e fez essa oração aí na sua casa, você é muito bem-vindo na Igreja Bola de Neve, no Ministério Bola de Neve. Procure uma igreja Bola de Neve, ou uma igreja na sua região, que prega a palavra, uma igreja que glorifica Jesus como Rei, mas não se afaste dos caminhos de Deus. Oh, aleluia, aleluia. O último texto. Pois ele veio num jumentinho. Ele veio num jumentinho, mas não é num jumentinho que Ele voltará. Apocalipse 19, 11, 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ele sai da sua boca, agora sim, armado. Ele sai da sua boca com uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Repita comigo, igreja: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, Ele vem pelejar por nós. Ele vem buscar a sua noiva, e nós estaremos aqui te esperando. Nós estaremos aqui, Jesus. Ser glorificado, ser glorificado. Vamos adorar a Deus. Aí no seu lugar, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Se você quer ficar de pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique. Se você quer ficar deitado, fique. Mas reconheça-o como Rei. Reafirme sua aliança. Ore pelos seus próximos. Ore por aqueles que não estão inscritos no livro da vida. Ele quer salvar a tua família. O desejo dele é salvar. Ele batalhou naquele monte pelos seus familiares, por aqueles que não conhecem a Jesus. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz.
venceu a morte, será que Ele não pode vencer as batalhas que você vive aqui hoje? Ele é poderoso agora. Ele não é só poderoso quando Ele vai voltar, nem quando Ele esteve aqui na terra. Ele é poderoso agora. Agora, Jesus age na tua vida agora. Jesus vence as tuas batalhas. Ele é o caminho no deserto. Ele te guia. Você acha que Ele não vê o teu casamento? Você acha que Ele não vê o teu choro? Você acha que Ele não batalha por ti? Ele vê a aflição do povo. Ele se compadece. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Ele faz milagres. Pai, Jesus foi glorificado aqui. Jesus foi exaltado. E quando nós exaltamos o Filho, o Teu Espírito Santo se manifesta. Então, em nome de Jesus, eu libero agora o Espírito Santo. Espírito Santo, toca na vida de cada um aqui. Toca na vida do louvor de cada um aqui. Toca nas tuas batalhas. Toca nas tuas batalhas. Deus desce na terra. Qual eu sou, qual eu sou. E qual eu sou. De quando Deus desce na terra. Qual eu sou, qual eu sou. E este eu sou. Do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E este eu sou. Do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E este é o meu som. E este eu sou. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. E este é meu som. Lado de Ele dentro. nunca vai te abandonar. Eu morri por ti. Eu morri por ti, João. Eu morri por ti. Oria cantereia, Pai, eu sou Valéria. Eu batalho as tuas batalhas, Valéria. Oh, eu me entreguei por ti. Não há nada que impeça. Não há nada que impeça você de contemplar a minha face. Você quer vida? Beba, beba, beba dessa água. Beba da água da vida. Beba da água da vida. Eu te dou dessa água. O cansaço vai embora. O renovo vem. O renovo vem. O renovo vem pra ti. O renovo vem pra ti. Ele é poderoso. Ele fará de você justiça. Ele fará justiça. Ele fará justiça. Ele fará justiça. Eu sou o teu juiz. Santo, 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 santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Oreia, taia, palhaço. Eu te curo. Eu te curo. Eu te curo. Oreia, palhaço. A sua alma está em mim. O teu coração é meu. Eu restaurou a tua alma. Aplauda o Rei dos Reis.
Repete assim comigo, igreja: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oh, levanta sua mão direita. Que o amor de Deus Pai, o amor de Deus Pai, o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo te acompanhe até que Ele venha. E como servo e sacerdote do Deus vivo, eu libero uma unção sobre a tua vida que despedaça o jugo, uma unção sobre a tua vida que te faz ver cor na vida, uma unção que te faz viver essa vida eterna, essa plenitude. Que a partir de hoje você coloque Jesus como prioridade, que a partir de hoje Jesus possa viver e habitar em ti. Não há mais separação, não há mais desculpas. Ele batalha as tuas batalhas, Ele vence as tuas guerras, Ele é por ti. Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás, Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte. Ele te ama. Receba essa palavra no teu espírito. Vai com Deus e aplauda o Senhor mais uma vez.